Paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos começar o culto nessa madrugada 10/9/2024. Números capítulo 4. Os deveres dos levitas. E falou o Senhor Moisés e Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima até os 50 anos, será todo aquele que entrar neste exército para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partiu o arraial, Arão e seus filhos virão e tirarão o véu da coberta e com ele cobrirão a arca do testemunho e pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano todo de azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano de azul, e sobre ela porão os pratos e os seus incensários e as taças e escudela. Também o pão estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então tomarão um pano de azul e cobrirão o castiçal da luminaria, suas lâmpadas, seus espevitadores, os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que os servem. E meterão a ele a todos os seus vasos, na coberta de peles de texugos, e o porão sobre os varais. E sobre o altar de ouro estenderão um pano de azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os vasos do ministério com que serve no santuário, os porão num pano de azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar, e por cima deles estenderão um pano de púrpura, e sobre ele porão todos os seus instrumentos, com que os servem os seus braseiros, os garfos, e as pás, e as bacias, todos os vasos do altar. E por cima deles estenderão uma coberta de peles de texugos, e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os seus instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém, o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminaria, o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo, e de todo que nele há, e de tudo que nele há, no santuário e nos seus vasos. E falou o Senhor Moisés e Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas, mas isso lhe fareis para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade da santidade, Arão, os seus filhos virão e cada um porão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações, da idade de 30 anos e para cima até os 50, contará todo aquele que entrar a servir no seu serviço. Aquele que entrar a servir no seu serviço para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações do Gersonita no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo e a tenda da congregação, a sua coberta e a coberta de pele de texugo que está em cima sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo, em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, lhe encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari,
segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, os contará. Da idade de 30 anos e para cima até os 50, contará todo aquele que entrar neste serviço para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo e os seus varais, e as suas colunas e as suas bases, como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os vasos da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados as gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Semelhantemente, os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações, e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações, segundo a casa de seu pai, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão conforme ao mandado do Senhor. Os que foram contados de gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima até os 50, todo aquele que entrou neste serviço para o ministério na tenda da congregação, foram, pois, os que foram dele contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão conforme ao mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos e para cima até os 50, todo aquele que entrava. Todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580, conforme ao mandado do Senhor. Pela mão de Moisés foram contados, cada qual segundo o seu ministério, segundo o seu cargo, e foram os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenara a Moisés. E vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, te agradecemos por este culto em Números, capítulo 4. Abençoa somente meus inscritos que estão nesses dois canais, os que estão também lá no Facebook e WhatsApp. Amém e amém. Até o próximo vídeo com força total.